Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver sobre a estrutura condicional switch case no JavaScript. Vamos lá então, eu vou pegar aqui um exemplo de cidades para a gente conseguir entender um pouco melhor aí. Primeira coisa, vamos criar uma variável chamada cidade, é onde a gente vai ter sempre aqui uma cidade. Vamos colocar aqui Curitiba e vamos começar aí a nossa estrutura do switch. Basicamente a gente vai colocar aqui switch, aqui ele já deu um autocomplete para a gente, então a gente vai ter aqui basicamente switch. A gente vai ter a variável aqui do nosso controle no switch, então é onde a gente vai fazer essa nossa escolha, onde vai ter os nossos casos, né? Já vai entender como isso vai funcionar. A gente vai passar aqui no caso cidade. Por quê? Porque a gente vai ter vários casos de cidade. Então, caso a cidade, que é essa nossa variável, for igual a Curitiba, vai executar um bloco de código. Caso a cidade, que é essa nossa variável, for São Paulo, vai acontecer outra coisa, e assim por diante. Vamos lá então. Aqui a gente vai abrir fecha-chaves e vai colocar aqui case. Então, caso essa nossa cidade, né, ele vai escolher a nossa cidade, a nossa variável cidade, e caso ela for igual a Curitiba, então a gente pode colocar aqui aspas simples, Curitiba, dois pontos, e aqui vai vir o código que a gente quer que execute se esse caso for correto, né, se esse caso for verdadeiro, se realmente for Curitiba. A gente vai colocar aqui um console.log só para escrever, para a gente ver isso acontecendo. Então a gente pode colocar aqui o valor, por exemplo, pode colocar o valor da passagem para Curitiba a gente pode colocar aqui R$100, beleza. Colocamos aqui um valor. Bacana. Se a gente executar esse código agora, então se eu vir aqui atualizar, ele já vai funcionar. Ó. O valor da passagem para Curitiba é de R$100. Beleza, já funcionou, já está executando aí o nosso código, já está funcionando como a gente espera. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um caso. Então vamos colocar aqui caso, então case, for São Paulo a cidade, né? Então caso for São Paulo, a gente também vai colocar um console.log. Então console.log, o valor da passagem para, no caso São Paulo, né? São Paulo é de, e a gente pode colocar aqui um valor, sei lá, vamos colocar aqui R$200. Beleza. Então, se a gente atualizar aqui, vai continuar, aqui vai aparecer os dois no caso. Não vai continuar Curitiba. Se eu apagar a cidade aqui, ele não vai aparecer nada. Se eu voltar aqui, ele vai aparecer os dois. Por que ele vai aparecer os dois? Porque ele continua executando os outros casos. Para que isso não aconteça, para que esse tipo de coisa não ocorra, a gente sempre tem que, no final de cada caso, utilizar um break. A gente utiliza um break aqui e um break aqui. E um break aqui embaixo. Beleza. O break no último case não é necessário. Porque na realidade, se ele executar esse daqui, ele vai acabar executando, se ele não tiver um break, ele vai acabar executando o próximo. Agora, se ele executar esse daqui e for executar o próximo, como ele é o último, não vai ter esse problema. Então, não teria o problema de eu tirar o break no último caso. Mas é sempre bom a gente manter o break aí, até uma forma bacana de a gente manter um padrão. Então, é legal você sempre deixar o break no final de cada caso. Então, agora, se eu executar de novo, ele vai trazer só Curitiba. Então, trouxe só Curitiba. E se eu for lá alterar aqui para São Paulo, ele vai trazer só o valor da passagem de São Paulo. Então, a passagem de São Paulo é de R$200. Beleza, bacana. Mas vamos supor que o usuário vai poder escolher, né, a cidade que ele quer. E ele fala, beleza, mas agora eu quero São José dos Pinhais, por exemplo. Então, ele vai vir aqui, São José dos Pinhais. Beleza. Ele vai colocar aqui São José dos Pinhais, só que a gente não tem mapeado esse local. Então a gente nem tem valor para ela, a gente nem tem essas passagens para São José dos Pinhais. Ou a gente não trabalha, a gente não possui no momento. Então a gente tem aqui também um caso específico que vai ser um caso default. Imagina lá no if, por exemplo, quando a gente tem o if e a gente tem o se não, né? Que é sempre quando nenhuma daquelas opções são verdadeiras, a gente sempre tem uma última opção para tratar aquilo lá. Então basicamente esse é o nosso caso que a gente tem aí padrão para isso. O nome desse caso é default. Então a gente vai colocar aqui default. A gente pode ou não colocar um break aqui. E aqui a gente vai colocar o nosso código que vai ser genérico. Então, console log. Podemos colocar aqui. No momento,
não temos passagens para... A gente pode até fazer uma coisa bem bacana, utilizar uma concatenação e utilizar a nossa variável cidade. Então, sempre que ele colocar lá, a gente vai utilizar o valor que ele adiciona aqui, se ele não foi mapeado aqui dentro. Então, ele colocou aqui na cidade São José dos Pinhais, vai aparecer aqui embaixo. Então, se a gente executar agora, no momento não temos passagem para São José dos Pinhais. Assim, a gente consegue tratar exceções, né? Quando a gente não possui, quando a gente não mapeou, quando a gente não tem já, a gente não espera nenhum resultado, por exemplo, como São José dos Pinhais, ou quando o usuário vai colocar uma cidade que não existe, ou uma cidade que de outro país, algo que a gente não trabalha, ou como diz aqui, que não temos passagens no momento. Então isso é bem bacana. O switch case ele é muito interessante para a gente conseguir trabalhar quando a gente existe uma cadeia de ifs. Então quando você trabalha com muitos ifs alinhados, quando você tem que fazer muito if, else if, quando você tem que fazer... Quando passa aí de 3, 4 e muitas vezes o switch se encaixa ali no meio, é uma situação que ele se encaixa, é interessante você utilizar ele. O código vai ficar mais elegante, vai ficar mais bonito e muito mais fácil também para o próximo desenvolvedor utilizar ele, tratar ele, resolver possíveis bugs, né, futuros. Então é bem interessante a gente pensar no switch case nesse momento. Então quando a gente tiver um alinhamento de ifs, a gente pode, quem sabe, trocar isso daí, esse alinhamento de ifs, por um switch case que ele vai resolver aí com uma forma bem elegante aí esse nosso problema. Galera, sobre o switch case é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí embaixo. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal. Comenta aí embaixo o que acharam. E é isso aí, galera. Um abraço e tchau.